Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita. Eu tô aqui hoje pra falar sobre um livro incrível que eu li nesse mês de fevereiro que passou, que é o querido Terra dos Homens, do Saint-Exupéry. Seria assim a pronúncia? Não sei. Eu não tenho esse livro físico aqui comigo, tá? Eu peguei ele na biblioteca para ler, depois que eu assisti um comentário rápido da Aline num vídeo dela falando que esse livro tinha sido um dos melhores livros que ela leu em 2014. E aí naquele dia eu tava lá na biblioteca, eu achei um exemplar super antigo do livro e fiz questão de trazer para casa e ler naquele mesmo dia. Sabe aqueles livros que parece que caem na sua mão na hora certa, do jeito certo, no momento certo? Foi mais ou menos o que me aconteceu com esse livro. Eu tava com algumas dúvidas, algumas questões a respeito de trabalho, enfim. E ler para mim Terra dos Homens foi um presente naquele momento. Foi para mim uma surpresa incrível, porque é um livro muito tocante em alguns aspectos e por isso que eu quis gravar o vídeo e vim aqui contar. Não a respeito da obra, porque eu não tenho condição de fazer isso, mas a respeito do que eu senti lendo esse livro. Bom, eu comecei esse livro imaginando que eu ia encontrar várias discussões filosóficas, afinal ele foi escrito lá no começo do século passado, então eu imaginei que pela questão da guerra, do momento que a Europa estava vivendo, pelo fato do escritor ser francês, estar no meio daquela situação toda, né? Eu comecei achando que ia ser um livro com várias discussões filosóficas sobre o período, sobre as injustiças, sobre a guerra. Mas a minha primeira surpresa foi essa. É um livro que fala sobre principalmente sobre a profissão dele, né? Ele era aviador e um apaixonado pelo seu ofício. Então, grande parte do livro existem descrições, relatos de histórias sobre avião, sobre rotas de voo. Imagina, no começo, 1920, 1930, voar era algo extremamente perigoso, né? E aí eu vi um comentário da Gabi, né, no canal dela, em que ela fala que ela morre de medo de avião, ficou com mais medo. Isso é verdade, viu? A gente fica com mais medo de avião depois que lê esse livro. Existem algumas descrições nesse livro sobre vários voos cegos que eles fazem durante a noite, perdidos, ou porque o equipamento está com problema, ou porque eles não têm contato de rádio mais, ou porque, enfim, eles não tinham equipamento adequado ainda naquela época para garantir uma segurança maior no voo. Então, era uma aventura e tanto voar naquele período. Mas aí que a história não se baseia só nisso, porque a partir dessa discussão a respeito do ofício dele, ele relata experiências, vivências, momentos ao longo dos anos dele de trabalho, onde ele teve contato com outras culturas, outros povos, sobre a hostilidade em vários ambientes onde eles pousavam ou decolavam, sobre o deserto, né, e o acidente que ele teve no deserto. É uma narrativa que mistura coisas, descrições de viagem, lembranças de histórias contadas por amigos. É uma narrativa muito fragmentada nesse sentido, mas ao mesmo tempo ela é muito bem encaixada. Nesse caso ele foi muito, muito feliz. É um livro que, ao mesmo tempo que ele lembra coisas do passado, ele fala de coisas do futuro, ele faz ele encaixa ali discussões existenciais até, de uma forma muito delicada. Aliás, essa é uma palavra que eu gosto muito de usar para definir esse livro. Ele é um livro extremamente delicado, um livro elegante no sentido de uma história, de uma narrativa ser contada de uma maneira que não agride a gente, tá? Mesmo nos momentos mais tensos, mais violentos, ele toma o cuidado de passar pra gente uma história que tem uma razão de estar ali, porque está ali e por que ele destaca aquilo como um ponto importante na vida dele. Então eu achei isso de uma gentileza enorme, porque ele poderia simplesmente narrar só as aventuras, as ações, né, os perigos que ele correu, já ia dar um livro super legal, mas ele tomou cuidado de mostrar por que aquele momento foi importante na vida dele e o que aquilo acrescentou nele como pessoa. E essa eu acho que foi uma das coisas que mais me cativou nesse livro, porque ao contrário de muitos livros que a gente lê, que são bons, tá? Eu não tô criticando esses livros não, eu gosto, eu acho que são fundamentais, mas percebemos escritores
que relatam experiências, sentimentos, emoções que eles aprenderam em livros. E aqui nesse caso, o Exupéry conta pra gente coisas que ele aprendeu vivendo, na experiência mesmo. Então é a história de um homem que viveu, que foi lá no meio do deserto, que passou sede, que viu o colega morrer no gelo, que viu o acidente, que viu a guerra, que viu a miséria, mas não através dos livros, não através de discussões profundas, existenciais, filosóficas, não. Ele viu aquilo na prática e ele mostra como ele enxergou aquilo, como ele sentiu, como ele vivenciou aquilo. E o fechamento desse livro é muito rico, porque você consegue perceber o quanto o estilo de vida dele, a maneira como ele decidiu abraçar o ofício dele, abordar os assuntos decorrentes daquele risco que ele corria, aquilo transformou ele numa pessoa melhor. E eu não sei se isso foi só uma impressão minha, mas a questão máxima desse livro, a questão maior, é justamente isso, né? A riqueza que existe nas pessoas, a beleza, o valor que existe nas pessoas e como a gente não pode perder isso de vista. Que é um pouco também a discussão do Pequeno Príncipe, né? Não tô lembrado, mas acho que tem alguma coisa a ver. Era uma riqueza particular do escritor, considero eu. Era uma característica da personalidade dele que não foge, que ele não consegue esconder na obra. Mas, como eu disse no começo, foi um livro que veio para mim num momento muito especial, porque eu estava em dúvida com relação a algumas coisas, alguns posicionamentos, e também com relação ao meu ofício, né? E quando eu li aquele livro, para mim foi como se eu tivesse compartilhado com um amigo, né, que já viveu muito mais, que experienciou muito mais, que testou muito mais coisas ali na prática, na vivência mesmo, e ele estivesse contando para mim a experiência dele, porque que ele não desistiu de ser quem ele era, de fazer o que ele fazia e de acreditar, né? Então foi um livro marcante para mim nesse sentido. Eu fiquei muito feliz quando eu li, eu fiquei emocionada mesmo, muito empolgada com a delicadeza, com a gentileza na escrita do Exupéry, assim, fiquei muito à vontade até de ler outras obras dele. E é isso, eu não tinha como não fazer um vídeo, nem que fosse para guardar de lembrança para mim desse momento tão importante que foi ler O Terra dos Homens, que é um livro que eu aconselho, e eu aconselho para todo mundo, até para adolescentes, para jovens que estão entrando na idade adulta e que estão procurando definir aí um ofício, estão querendo decidir o que eles vão fazer da vida. Antes, dá uma lidinha nesse livro, porque eu acho que ele mostra a beleza de uma pessoa que fez uma decisão, que tomou uma atitude, né? Que tomou uma posição na vida a partir de um grande amor, de uma grande paixão por um ofício. E é isso, gente. Eu volto aí para falar de mais livros que eu li, viu? Um grande abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.